Eles queriam apenas mais visualizações, mais alguns milhares de cliques que colocariam o canal deles em outro nível. Mas o que aconteceu naquela noite mudou tudo, e ninguém que assistiu às imagens conseguiu esquecer. No registro final, a câmera cai no chão, o áudio falha, e um dos integrantes simplesmente desaparece, sem qualquer explicação clara. O mais perturbador não é só o que aconteceu, mas o fato de que eles sabiam exatamente onde estavam se metendo. Avisos foram ignorados, limites foram cruzados. Tudo por alguns minutos de atenção. E quando você vê o que realmente foi capturado, uma pergunta inevitável surge. Até onde alguém pode ir por views? Porque neste caso, o preço pago foi alto demais. E talvez nunca tenha sido totalmente compreendido. Tudo começou com um grupo de criadores que vinha crescendo de forma consistente, mas não na velocidade que eles esperavam. Os vídeos eram bons, bem editados, mas em um cenário cada vez mais competitivo, isso já não era suficiente. Eles precisavam de algo maior, algo que chamasse atenção imediatamente. Foi então que surgiu a ideia: explorar um lugar conhecido por ser extremamente restrito, cercado por histórias, avisos e proibições claras. Não era apenas mais um cenário abandonado. Era um local que poucas pessoas sequer ousavam se aproximar. Para eles, no entanto, isso representava exatamente o tipo de conteúdo que poderia viralizar. A proposta era simples: entrar, gravar, provocar tensão e sair com o vídeo perfeito. O risco parecia calculado, quase controlado. Mas, na prática, eles estavam prestes a cruzar uma linha que não deveria ser ultrapassada. No início, o canal deles seguia um caminho relativamente comum. Explorações urbanas, lugares abandonados, histórias curiosas, nada que realmente fugisse do padrão. Mas, com o tempo, algo começou a mudar. Os vídeos mais simples já não performavam como antes, e cada nova postagem parecia exigir um nível maior de risco para manter o público engajado. O algoritmo favorecia o impacto imediato, o suspense, o perigo. E eles perceberam isso rápido. A cada novo vídeo, o limite era empurrado um pouco mais. Entradas em propriedades privadas, gravações em locais isolados durante a madrugada, desafios que misturavam medo e adrenalina. E quanto mais arriscado, maiores eram os números. Visualizações subiam, comentários explodiam, e a sensação de estar quase lá só aumentava. Mas junto com esse crescimento, vieram também os avisos. Seguidores alertavam. Alguns diziam que aquilo estava indo longe demais. Em certos vídeos, era possível perceber momentos em que algo quase dava errado. Quedas, sons inexplicáveis, situações fora de controle. Ainda assim, nada realmente grave havia acontecido. Até então, tudo parecia parte do jogo. Internamente, o grupo começava a se dividir. Nem todos estavam confortáveis com a direção que o conteúdo estava tomando. Enquanto alguns viam aquilo como uma oportunidade única de crescer, outros começavam a questionar se valia a pena continuar escalando o risco. Mas havia um fator que pesava mais do que qualquer dúvida: os resultados. Eles estavam mais próximos do sucesso do que nunca. E naquele momento, parar significava perder tudo o que haviam construído até ali. Foi exatamente essa pressão silenciosa, entre o medo e a ambição, que os levou à decisão mais arriscada de todas. O nome do lugar já carregava um peso incomum. Não era apenas mais um ponto esquecido no mapa, nem um simples espaço abandonado, como tantos outros que eles já haviam explorado. Havia algo diferente ali, algo que fazia com que até mesmo moradores da região evitassem mencionar o local diretamente. Era conhecido por poucos, acessado por quase ninguém, e cercado por restrições que iam além de uma simples cerca ou placa de aviso. Oficialmente, o acesso era proibido por questões de segurança, estruturas comprometidas, riscos ambientais, áreas instáveis.
Essa era a justificativa. Mas, fora dos registros formais, existiam histórias que circulavam em tom baixo, quase como um aviso não declarado. Relatos de pessoas que entraram e voltaram diferentes. Sons ouvidos sem origem aparente. Sensações de estar sendo observado, mesmo quando não havia ninguém por perto. Ao se aproximarem da área, esses avisos deixaram de ser apenas histórias. Placas desgastadas indicavam claramente: entrada proibida. Cercas improvisadas delimitavam o perímetro, como uma tentativa de manter qualquer curioso afastado. Ainda assim, havia sinais de que alguém já havia passado por ali antes. Trilhas discretas, marcas no chão, pequenas evidências de invasões anteriores. O silêncio do lugar era outro fator que chamava a atenção. Não havia o som comum de vento atravessando estruturas ou de animais ao redor. Era um silêncio denso, quase desconfortável. Cada passo parecia ecoar mais do que deveria, como se o próprio ambiente reagisse à presença deles. Mesmo diante de tudo isso, a decisão já estava tomada. Para o grupo, aquele cenário não representava perigo, representava potencial. Quanto mais restrito, mais intrigante. Quanto mais estranho, maior a chance de capturar algo que ninguém mais tinha mostrado. Eles sabiam que estavam ultrapassando um limite. Sabiam que aquele não era um lugar comum. Mas naquele momento, a ideia de voltar atrás simplesmente não fazia sentido. Afinal, tudo o que viam ali parecia exatamente o que estavam procurando. Do lado de fora, antes de cruzarem definitivamente o limite, o clima já não era o mesmo de outros vídeos. Havia uma tensão silenciosa no ar, perceptível até nas conversas mais simples. O que antes era tratado com entusiasmo, agora carregava um tom mais contido, quase cauteloso. Mesmo assim, ninguém queria ser o primeiro a sugerir desistir. Enquanto organizavam os equipamentos, testavam câmeras e ajustavam iluminação, algumas dúvidas começaram a surgir de forma mais explícita. Um dos integrantes questionou se aquilo realmente valia a pena. Outro tentou minimizar, dizendo que já haviam feito coisas piores, que era apenas mais um cenário diferente. A tentativa de normalizar a situação parecia mais uma forma de convencer a si mesmos do que aos outros. O plano era direto: entrar rapidamente, explorar o máximo possível e sair antes que qualquer problema surgisse. Nada de permanecer tempo demais, nada de se separar. Tudo calculado, pelo menos na teoria. Mas havia um detalhe que não podia ser ignorado. Ninguém ali realmente sabia o que esperar lá dentro. Não havia referências concretas, nem registros confiáveis. Era território desconhecido em todos os sentidos. Por alguns segundos, o silêncio tomou conta do grupo. Um olhar cruzou com o outro, como se todos estivessem esperando que alguém mudasse de ideia. Mas isso não aconteceu. Sem dizer muito, eles simplesmente começaram. O primeiro passo além da barreira foi mais simbólico do que físico. A cerca improvisada cedeu com facilidade, como se já tivesse sido forçada outras vezes. E em poucos segundos, eles estavam oficialmente dentro da área proibida. No início, nada parecia fora do comum. O ambiente era escuro, fechado, com estruturas desgastadas pelo tempo, exatamente o tipo de cenário que já haviam explorado antes. Mas essa sensação de familiaridade durou pouco. À medida que avançavam, algo começava a mudar. O ar parecia mais pesado, difícil de definir, mas perceptível o suficiente para gerar desconforto. Um dos integrantes comentou sobre um som ao fundo, algo metálico, distante. Os outros não ouviram. Ou talvez não quiseram ouvir. A gravação continuava, e isso era o que importava naquele momento. As lanternas cortavam a escuridão em feixes instáveis, revelando paredes marcadas, objetos abandonados e espaços que pareciam ter sido deixados às pressas. Em determinado ponto, uma das câmeras apresentou uma falha rápida. A imagem distorceu por um segundo
antes de voltar ao normal. Eles riram, tentando aliviar a tensão, atribuindo aquilo a um problema técnico comum. Mas as falhas começaram a se repetir. Pequenos atrasos no áudio, interferências leves, ruídos que surgiam e desapareciam sem padrão claro. Nada extremo, mas o suficiente para quebrar a sensação de controle. O grupo começou a se manter mais próximo, diminuindo a distância entre si sem perceber. Em um corredor mais estreito, o silêncio voltou a dominar completamente. Nem passos, nem respiração. Como se o som estivesse sendo absorvido pelo próprio ambiente. Foi ali que um deles parou por um instante, virando a câmera lentamente para trás. Não havia nada visível. Ainda assim, a sensação de que não estavam sozinhos se tornava cada vez mais difícil de ignorar. "Vamos continuar", alguém disse, em um tom mais baixo do que antes. E eles continuaram. Mas a partir daquele ponto, já não estavam mais explorando por curiosidade. Estavam avançando apesar do desconforto. E isso mudava tudo. Depois daquele ponto, o ambiente deixou de ser apenas estranho e passou a ser opressivo. A sensação de estar sendo observado já não era mais uma impressão isolada. Ela parecia constante, quase física. Cada movimento era acompanhado por olhares desconfiados, não entre eles, mas em direção ao vazio ao redor. As falhas nos equipamentos se intensificaram. Uma das câmeras simplesmente desligou sem explicação. Outra começou a captar um ruído contínuo, baixo, como uma frequência irregular que não estava presente no ambiente real. Quando reproduzido ali mesmo, o som parecia diferente, mais próximo, mais definido. Ninguém conseguiu explicar. O comportamento do grupo também mudou. As conversas diminuíram, substituídas por respostas curtas e olhares rápidos. Um dos integrantes começou a insistir que algo estava errado, que eles já tinham material suficiente e deveriam sair. Mas a resposta não foi imediata. Havia hesitação. Voltar significava admitir que aquilo estava fora de controle. E foi nesse momento que algo mais aconteceu. Um som seco ecoou por um dos corredores laterais. Não era distante, não era sutil. Foi claro, direto e próximo demais. Todos pararam ao mesmo tempo. As lanternas foram direcionadas na mesma direção, iluminando um espaço vazio. Nenhum movimento, nenhuma explicação. Mas havia algo diferente. Um objeto no chão, que antes não estava ali. Ninguém soube dizer como aquilo apareceu. Nenhum deles havia passado por aquele ponto antes. Mesmo assim, ali estava, como se tivesse sido colocado deliberadamente. Um dos integrantes se aproximou lentamente, hesitante, enquanto os outros observavam em silêncio. E então, sem aviso, todas as luzes oscilaram ao mesmo tempo. Por um segundo, tudo ficou completamente escuro. Quando a iluminação voltou, algo havia mudado. Não no ambiente, mas entre eles. Um dos integrantes não estava mais no mesmo lugar. No início, pensaram que ele havia se afastado. Chamaram pelo nome, primeiro com cautela, depois com urgência. Nenhuma resposta. Foi nesse instante que a tensão se transformou em medo real. E pela primeira vez desde que entraram, alguém disse o que todos já estavam pensando. Isso não está certo. O silêncio que veio depois não era apenas ausência de som. Era ausência de controle. O nome dele foi chamado mais uma vez, agora com desespero evidente. As lanternas começaram a se mover com pressa, cortando o ambiente em todas as direções, como se a qualquer momento algo fosse surgir da escuridão. Mas não havia resposta. Nenhum sinal claro de para onde ele tinha ido. A câmera principal registrava tudo de forma instável. A respiração acelerada, os passos desordenados, vozes sobrepostas tentando decidir o que fazer. Um queria voltar imediatamente. Outro insistia em procurar mais um pouco. A indecisão durou segundos, mas pareceram minutos. Então,
um som. Não vinha de longe, não vinha de um ponto específico. Era como se estivesse ao redor deles. Um ruído baixo, irregular, que crescia aos poucos. E junto com ele, algo ainda mais perturbador. A sensação de que aquele espaço não era mais o mesmo. Um dos integrantes apontou a luz para o fundo do corredor e congelou. A câmera tentou acompanhar, mas a imagem falhou no exato momento. Quando voltou, por uma fração de segundo, algo parecia estar ali. Não completamente visível, mas suficiente para causar uma reação imediata. Corre. A palavra saiu quase como um reflexo. O grupo começou a se mover rapidamente, sem direção clara, apenas tentando se afastar. A gravação se tornou caótica. Imagens tremidas, ângulos desconexos, sons distorcidos. Em meio ao movimento, um impacto seco foi registrado, seguido por um grito abrupto que terminou de forma incompleta. E então, a câmera caiu. Por alguns segundos, só o chão era visível. O áudio continuava, mas confuso. Passos distantes, algo sendo arrastado. E depois, nada. A gravação terminou ali, sem explicação. Sem conclusão, apenas silêncio. Nos dias seguintes, o que restou daquela gravação começou a circular de forma limitada, inicialmente entre pessoas próximas ao grupo. O conteúdo era fragmentado, confuso, mas suficiente para levantar uma série de perguntas que ninguém conseguia responder com clareza. Onde estava o integrante que desapareceu? O que exatamente aconteceu naquele momento final? As versões começaram a surgir, mas nenhuma se encaixava completamente. Alguns diziam que ele havia se perdido durante a fuga, que o pânico havia desorganizado o grupo. Outros acreditavam que havia algo mais, algo que não podia ser explicado apenas por erro ou confusão. O mais estranho era o comportamento dos que voltaram. Nenhum deles quis falar abertamente sobre o que aconteceu. Declarações curtas, evasivas, como se evitassem revisitar aquele momento. Em entrevistas informais, era possível perceber desconforto, pausas longas, respostas interrompidas antes de serem concluídas. O canal, que antes crescia rapidamente, simplesmente parou. Nenhuma nova postagem, nenhuma explicação oficial. Apenas silêncio. Com o tempo, o caso começou a ganhar atenção fora daquele círculo inicial. Fóruns, comunidades online e curiosos passaram a analisar cada detalhe da gravação, tentando montar uma narrativa coerente. Mas quanto mais o vídeo era revisitado, mais perguntas surgiam. E mesmo com tantas teorias, um ponto permanecia inalterado. Ninguém conseguiu explicar com certeza o que realmente aconteceu naquele lugar. Por muito tempo, acreditou-se que tudo o que poderia ser analisado naquele vídeo já havia sido visto. Cada frame, cada som, cada segundo da gravação final foi revisitado inúmeras vezes, mas foi apenas semanas depois que alguém percebeu algo que havia passado completamente despercebido. No momento exato em que a câmera falha, pouco antes da queda, existe um intervalo quase imperceptível, menos de um segundo, onde a imagem se estabiliza brevemente. É rápido demais para ser notado em velocidade normal. Mas, ao desacelerar, o detalhe aparece. No fundo do corredor, atrás do grupo, há uma forma. Não é nítida o suficiente para ser identificada com precisão. Não possui contornos definidos, nem características claras. Mas está lá, presente, alinhada com o movimento deles, como se estivesse acompanhando cada passo. O mais inquietante não é apenas a presença dessa forma, é o fato de que, em nenhum momento antes, ela havia sido registrada. E ainda assim, naquele instante específico, ela aparece. Como se já estivesse lá o tempo todo. Histórias como essa deixam mais perguntas do que respostas. E talvez seja exatamente isso que as torna tão difíceis de esquecer. No fim,
não se trata apenas de um lugar proibido, mas das escolhas feitas antes de entrar nele, até onde vale a pena ir por atenção, por reconhecimento, por alguns números na tela. Eles tinham um plano, tinham controle, ou pelo menos acreditavam ter. Mas bastou um passo além do limite para tudo mudar de forma irreversível. Agora, a pergunta fica para você. Se estivesse naquela situação, teria seguido em frente, mesmo com todos os sinais ao redor? Ou teria parado antes de cruzar a linha? Porque às vezes, o verdadeiro perigo não está no lugar em si, mas na decisão de ignorar o aviso. E algumas escolhas simplesmente não permitem voltar atrás.